Olá pessoal, hoje é dia de parabenizar a todos que produziram o vídeo, fazendo uma espécie de microanálise sobre a obra literária O Médico e o Monstro, do escritor escocês Robert Louis Stevenson, um grande clássico da literatura. Fico muito feliz pela participação de todos. Infelizmente, alguns não puderam enviar o material, mas fica aqui o registro desse início de trajetória perante a prática da leitura, algo que pode revolucionar a vida de vocês para sempre. Perceberemos alguns mais desinibidos, outros não. Alguns mais familiarizados com os nomes em inglês dos personagens, outros não. Mas o mais importante é a participação de todos, o interesse e principalmente o encontro de vocês com a palavra, com essa magia que se chama leitura e também literatura. Segue agora o meu forte abraço e que a gente continue sempre nessa caminhada, nesse trajeto que só tem a acrescentar na vida de todos. Fiquem agora com o vídeo e um abraço forte e até a próxima aula, nosso próximo encontro. Saudações. Boa tarde, professor Germano. Então, sobre o livro O Médico e o Monstro, eu que não sou uma pessoa muito acostumada a ler e, pra ser sincera, não gosto muito de leitura, foi um livro que me prendeu bastante a minha atenção, e o suspense do livro e o mistério foi o que me fez querer ler o livro do começo até o final. Então, eu achei bem interessante as duas personalidades que o Dr. Jekyll tinha. O Dr. Jekyll era um médico bem-sucedido, bem reconhecido, de família rica da cidade de Londres. Esse médico ele tinha duas personalidades, que era o lado bom, que onde ficava tudo que tinha de bom nele, ficava nele próprio, que era o Sr. Jekyll, e o lado ruim, que era onde ficava tudo de maldoso dele, ficava no Sr. Hyde. Então, o Sr. Jekyll, no começo, ele conseguia controlar o Sr. Hyde, tudo que era de maldoso. Ele não conseguia controlar por inteiro, mas ele tomava uma poção científica que fazia ele voltar a ser o Dr. Jekyll, o Senhor Bonzinho. Com o passar do tempo, o Sr. Hyde foi ficando bem mais forte e ele não estava mais conseguindo controlar e as poções não estavam fazendo mais tanto efeito assim. No finalzinho do livro já fala que começaram a acabar os ingredientes dessa poção científica e ele não estava mais conseguindo controlar o Sr. Hyde, que ele estava ficando muito forte. O Sr. Jekyll, ele fez um testamento para que se algo acontecesse com ele ou se ele chegasse a falecer, toda a fortuna dele ficasse para o Hyde. Só que o amigo dele, Hudson, um advogado também bem sucedido da cidade de Londres, descobriu esse testamento e se perguntou por que o Sr. Jekyll iria deixar toda a sua fortuna para um desconhecido que quase ninguém conhecia, que era o Sr. Hyde. O Sr. Hyde, ele era tão maldoso que ele chegou a espancar uma criança, a pisotear uma criança e a espancar um homem com uma bengala. Como ele tinha vez que o Sr. Jekyll ele passava muito tempo sem se transformar em Hyde. Aí
quando finalmente ele se transformava em Ryder, Ryder tinha uma sede muito grande de morte e queria fazer bem mal do que o normal. Ele fazia muito mais maldades do que o normal. Aí, com o passar do tempo, os ingredientes das poções foram acabando e ele não estava mais conseguindo controlar Ryder. Ele teve que ficar preso em seu laboratório, que era um lugar muito frio mesmo. A história do livro do Médico e o Monstro trata-se do estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Eu entendi que o Dr. Jekyll, Dr. Jekyll, não só ele, mas nós temos também duas personalidades, a do bem e a do mal. Então, a do mal ele se transformava no Hyde, que ele não podia dar um cochilo ou dormir, que já acordava transformado no Hyde, com as unhas grandes, as mãos peludas, como um monstro. Ele já acordava e já queria atacar todo mundo. Então ele fechava as portas do laboratório para não sair por aí atacando as pessoas. Então ele precisava fazer algumas poções para voltar à personalidade do bem, que era o Dr. Jekyll. Então ele precisava de sal e outros produtos. Então, como ele usava muito, porque ele tinha que dormir, então quando ele se acordava, ele já acordava com a personalidade do mal, que era o Sr. Hyde. Então toda vez que ele se acordava, ele tinha que fazer aquela poção. Então o sal foi acabando e ele mandava o empregado dele ir comprar, mas só que não tinha. Então estava acabando e quando ele dormisse ia ficar só no Hyde, então ele ia ser um monstro, ia ficar um monstro. Ele não tinha como voltar a ser a personalidade do bem como ele queria, porque ele não queria ser o Hyde. Mas o sal foi acabando e ele só tinha a opção de ser um monstro. Olá, professor, tudo bem com o senhor? Eu espero que sim. E hoje eu vou falar um pouco sobre o livro, ou melhor, o que é o livro para mim. Eu vou explicar um pouco para o senhor sobre o livro O Médico e o Monstro. Eu sei que o senhor já sabe, muito bem até, sobre o livro, mas eu vou explicar para o senhor um pouquinho, né? Então, ignore o barulho, professor, é porque não tem como impedir essas pessoas passando aqui agora. Mas então vamos lá. Bem, o livro é basicamente isso. Um homem muito conhecido, muito querido, um cientista muito conhecido, porém muito curioso, querendo saber muitas coisas e formas diferentes da vida. Aí ele faz uma poção pra meio que ver se consegue dividir os seus dois lados, o seu lado bom e o seu lado ruim, ter duas versões de si próprio. E ele acaba fazendo isso e dando certo, e ele acaba se viciando em aplicar esse líquido nele pra ele conseguir meio que conseguir trazer a sua nova versão, ativar a sua nova versão, a sua versão má, no caso. Só que essa sua versão acaba se tornando um pouco mais forte e acaba meio que matando pessoas. Ele faz tudo, como o senhor mesmo falou no áudio, ele faz tudo que
o doutor não fazia. Ele faz tudo que o doutor não faz. Então, ele é essa versão má que só faz essas coisas ruins. Aposto que todo mundo tem. O Médico Monstro, se eu não me engano, foi o primeiro livro a falar sobre essa versão. Essas duas versões. Esses dois lados da moeda que existe no ser humano. As pessoas podem... Assim, é uma opção de escolha a pessoa ir pra qual lado quer. Na minha opinião, a pessoa tem essa opção. Se vai querer ir pro lado ruim ou pro lado mal da história. E é meio isso. Aí o livro fala muito sobre isso. Tem várias coisas que poderiam ser citadas. Mas, o que eu achei interessante foi a questão que o senhor passou na ficha da leitura. Que na minha opinião, a pessoa tem essa opção. Se vai querer ir pro lado ruim ou pro lado mal da história. E é meio isso. Aí o livro fala muito sobre isso. Tem várias coisas que poderiam ser citadas. Mas, o que eu achei interessante foi a questão que o senhor passou na ficha da leitura. Que é falando sobre o que aconteceu. Ou melhor, qual era a ligação do esconder ao matar. E aí eu percebi que era a ligação dos dois era cada nome, o sobrenome deles. Meio que isso, só que deu uma misturada, porque o do médico era matar e o do monstro era esconder. Aí como eu entendi que eles eram a mesma pessoa. Eu não sabia muito bem ainda, mas eu entendi, tava meio que na cara, só que eu não tinha percebido. Então, eles eram a mesma pessoa e é bem isso. Eles eram a mesma pessoa e eu descobri que além de serem a mesma pessoa, tinha essas coisas que ligavam. E na hora eu pensei, eu vou ligar eles a cada ato que eles fizeram, porque vai ser melhor para fazer as ligações que o senhor pediu. E eu fiz as ligações e deu certo, eu acho. É isso, professor. Eu gostei muito do livro. Realmente eu fiquei muito atraída pelo livro. É um livro muito, muito bom. Pra eu que gosto desses negócios de suspense. E esse negócio mais, aterrorizante. Eu gostei muito do livro. E é isso, professor. Eu espero, desculpe o áudio, desculpe o meu irmão tá falando, Você sabe que o William, ele tá falando sobre desenho, mas eu vou... Então, professor, é isso. Isso foi o que eu entendi. E o que me tocou mais foi o fato de, naquele tempo, as pessoas não saberem muita coisa sobre os dois lados da moeda de um ser humano. É isso que mexeu comigo. Que antes era estranho e hoje é uma coisa super natural. Então é isso, professor. Eu espero que você não tenha achado tão ruim esse vídeo. E é isso. Então, um abraço. Bom dia, professor Germano. Sou a aluna Emanuele do nono C. Se olhar aqui pra baixo é porque eu fiz um resumo sobre o livro para não ficar me perdendo tanto no assunto. A respeito do livro O Médico e o Monstro, eu gostei muito do livro, eu achei um livro muito interessante e que tem muito suspense, e eu acho que foi uma das coisas que mais me incentivou a ir até o final, a ler até o final. Mas uma das coisas que eu achei mais interessante foi as duas personalidades de Jekyll, onde era separado o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom ficava em Jekyll, que era um grande médico bem sucedido, um médico muito bem respeitado em Londres. E a sua parte ruim ficava no Sr. Hyder, que era uma figura que causava nojo, pavor e que as pessoas tinham medo. Em minha opinião, eu achei o Sr. Hyder, eu acho que um ser muito cruel, porque no livro conta que ele chegou a pisotear uma criança e chegou a matar outra vítima também pisoteada e deu algumas bengaladas também na vítima. Infelizmente, o Dr. Jake não conseguia se controlar. Parecia que Hyder estava ficando cada vez mais forte. E às vezes ele chegava a ir dormir como Jekyll e acordava sendo Hyder.
e ele já estava perdendo o controle. Infelizmente, a porção dele já não estava fazendo tanto efeito como fazia antes. Antes ele só precisava tomar uma dose que ele já voltava a ser Jekyll. E agora estava ficando cada vez mais forte e ele precisava às vezes tomar doses duplas para ele poder voltar a ser Jekyll. E quando ele passava muito tempo sem se tornar Hyder, passava muito tempo sendo só o Dr. Jekyll, quando ele voltava a ser Hyder, parecia que esse monstro estava com fome de pessoas, de fazer coisas maus. E por mais que doesse ele falar nisso, ele se sentia uma pessoa muito bem sendo o Sr. Hyder, porque ele conseguia fazer todas as coisas ruins que quando ele era Jekyll ele não podia fazer. Eu acho que por ele ser uma figura pública, um médico ali, né, bem sucedido, respeitado em Londres, que veio de família rica, que estudou nas melhores escolas de Londres, que se destacou pela sua inteligência. E aos poucos estava deixando de existir o Sr. Jekyll. Estaria aos poucos ali só iria existir o Sr. Hyder, onde ele iria ter que passar a maior parte do tempo trancafiado no seu laboratório, pois Hyder era uma figura que estava sendo caçada pelos policiais e era uma figura que também preferia andar na calada da noite e nas ruas obscuras, pois as pessoas tinham muito medo daquela figura, do que eles viam, de uma figura monstruosa que causava pavor e de uma pessoa que fazia coisas cruéis. E ele, por mais que doesse nele, às vezes ele optava a ser Hyder, porque causava uma boa sensação nele, às vezes fazer coisas ruins, que às vezes causavam alívio nele, né? E, infelizmente, né, no final do livro, conta que as poções deles acabaram, alguns ingredientes acabaram e ele também já não estava mais se controlando, ele não estava mais conseguindo controlar a hora que ele queria ser Jekyll e a hora que ele queria ser Hyder. Então, no livro fala que ele disse que uma hora ele ia se isolar da sociedade e que ele iria passar o resto dos seus dias em seu laboratório. Porém, antes disso tudo acontecer, ele deixou no seu testamento todos os seus bens, tudo que ele tinha, no nome do Sr. Hyder, que era para caso isso acontecesse, ele pudesse ter todos os seus bens, tudo que pertencia a ele. E eu achei um livro bom. O livro O Médico e o Monstro foi escrito em 1886 pelo escritor escocês Robert Louis Stevenson. O livro é curto e prende a atenção do leitor, então é possível ler em uma tarde tranquilamente. A atmosfera do suspense é trabalhada extremamente bem e o leitor sente o tempo todo a escuridão por trás da história. É um bom livro para já os leitores, justamente por conseguir prender a atenção tão bem. Um clássico para qualquer idade. O livro tem início com a presença do Sr. Utterson, o advogado de Jack, caminhando pelas silenciosas ruas de Londres ao lado de seu parente Sr. Richard, a quem ele narra os estranhos acontecimentos envolvendo uma porta e uma figura misteriosa. Ele diz que presenciou um momento em que um homem de aparência desagradável, que andava a passos largos, atropelou uma criança que vinha em sentido contrário, deixando-a aos berros na calçada. Após perseguido e trazido ao local do acidente, o monstruoso homem, que se chamava Hyde, disse que estaria disposto a pagar pelos prejuízos causados à família da menina. Não acreditando na afirmação daquele sujeito, Sr. Utterson foi com ele até a estranha porta e ficou horrorizado quando recebeu um cheque com fundos. A narração termina com a promessa do Sr. Utterson em realizar uma pesquisa sobre o Sr. Hyde a todo custo. O Monstro foi escrito por Robert Louis Stevenson. Esse livro se baseia na vida de 3 personagens.
o Hudson, que era um advogado, o Jekyll, que era um cientista, e o Reed, né, que não tem uma profissão definida. Jekyll e Hudson eram bons amigos, né? Jekyll era um cientista, como cientista tem seu lado maluco. Ele pensava que o ser humano era dividido em duas naturezas, né? Que tinha o seu lado bom, que causava compaixão, amor, e o lado ruim, que causava ódio e desprezo. Com esse pensamento, ele criou uma fórmula, né? Testou nele mesmo. Ele se transformou no seu lado bom e ruim. O seu lado bom era do Jekyll, uma pessoa bem sucedida, né? Rica, alegre, que tinha bons amigos. E o seu lado mau era Reed, que causava, ao contrário do Jekyll, causava má impressão, ódio, medo nas pessoas. Jekyll e Hudson eram bons amigos, né? E Jekyll deixou um testamento para o Sr. Hudson, né? Caso ele morresse ou desaparecesse, toda a sua fortuna seria para Reed. Mas Hudson não sabia da sua maluquice, né? Não sabia quem era Reed. Com o passar do tempo, Jekyll, com medo que fosse descoberto, né, do seu lado mal do Reed, começou a se esconder e ficar em casa, né, no seu sótão. Aí o seu Hudson, seu amigo, né, muito preocupado, resolveu investigar atrás do seu amigo, né. Com a ajuda do Paoli, um mordomo do Jekyll, entraram na casa, conseguiram entrar no sótão e quando entraram, viram o Reed morto. Gostei muito do livro, né? Porque a partir do momento que eu comecei a ler, a partir do momento do suspense, né? Que começaram a vir, do mistério, fiquei bastante curiosa, né? Querendo saber mais saber o fim, né? É um livro muito legal. Gostei bastante, né? Porque fala de um suspense, né? De um mistério para ser descoberto. Bem escrito, muito inteligente desse escritor a fazer esse livro, né? Apesar de gostar desse livro, eu não gostei do final, porque no final o Reed morre, né? Não era pra morrer, não era pra morrer, né? Mas como no todo o livro, né? Todas as novelas, na nossa vida, né? O mal vence e o bem ganha. Tem uma frase aí que fala assim: se ele é aquele que se esconde, eu serei aquele que procura. Achei muito interessante essa frase, porque quem procurava, quem se escondia ali, era o Reed, né? E quem o procurava era o Jekyll, né? Que queria se libertar, mas com prazer, né? Queria sempre conhecer o lado bom do Reed, né? Queria conhecer suas aventuras, seus prazeres. Gostei muito do livro. Bom dia, professor. Meu nome é Gisele Maria de Assunção Silva. Estou aqui para falar um pouco sobre o livro O Médico Monstro. O livro O Médico Monstro é baseado em um transtorno hoje conhecido como bipolaridade, onde o principal personagem tem esse transtorno, o Dr. Jekyll. O Dr. Jekyll tem essa dupla personalidade conhecida como Hyde, uma personalidade cruel dele próprio. Essa personalidade dele é agressiva e impulsiva. Com o tempo ele não consegue mais controlá-la. Ela acaba dominando sua mente e seu corpo. E isso causa muito pânico no doutor. O Hyde acaba trazendo vários problemas. Ele começa a espancar e bater nas pessoas em público. E isso causa muito alvoroço. O doutor, com medo disso, tenta separar o Hyde dele próprio. Depois de um tempo, quando viu que não conseguia, ele colocou em sua cabeça que todos os atos eram apenas culpa do Hyde. Não tinha nada a ver com ele. Porém, o que ele não aceitava era que Hyde era uma parte dele. Era ele, em sua versão má. Com o tempo, isso pesou tanto na consciência dele que ele não conseguia mais suportar viver como o Dr. Jekyll e o Dr. Hyde, mas ele também não conseguia ser um só. No final do livro, ele acaba se matando por a consciência ser tão pesada e ele não conseguir controlar o Hyde, porque no fundo ele sabia que apesar de todos os anos o Hyde sendo recluso e sendo banido da sociedade, ele escondendo esse seu lado, ele sabia que agora ele estava mais forte. E o Hyde foi muito agressivo
em muitas partes, onde podemos ver no livro e no filme. E isso perturbava o doutor, porque o doutor era uma pessoa boa. Mas dupla personalidade age assim, um lado bom e um lado ruim. Cabe você saber qual lado você vai seguir e como controlar, o que o doutor não conseguiu. Ele tentou, através de drogas e de muitas outras coisas, tentar controlar o Reiner, mas não funcionou, porque ele não conseguia controlar o seu lado impulsivo que ele tinha, um lado que ele escondia desde sua juventude. É sobre isso que fala o livro. Eu falei um pouco resumido, porque seria dar muito spoiler, e também foi mais ou menos o que eu achei mais interessante, que fala mais sobre o transtorno da bipolaridade do Dr. Jekyll, que é o Hayden, que ele tem esses dois lados, que acontece muito hoje em dia, uma pessoa ter dois lados, que ela acaba escondendo um da sociedade porque ela acha que a sociedade não aceitaria, que foi o que o doutor fez, escondeu o Hayden da sociedade porque a sociedade não a aceitaria. Temos hoje isso na sociedade também, porém não como fala no livro, onde o Hayden se encarnou no doutor através de drogas, mas é possível sim também, porque podemos ver que hoje em dia existem drogas que quando você as ingere, você não tem consciência dos seus atos e acaba vindo um lado seu à tona que você normalmente esconde das pessoas. É sobre isso que fala o livro e essas foram as partes que eu achei mais interessante. Obrigada. A história do livro O Médico e o Monstro consiste no Dr. Jekyll, que queria separar a personalidade boa e amar de cada pessoa. Só que ele não tinha quem fazer e tentou aplicar nele. Só que ele transformava em uma pessoa ruim, que era o Hyde, que fazia coisas ruins, matava gente, essas coisas. Aí descobriram que dos crimes dele e foram atrás dele, só que ele se escondeu no corpo, né? Escondeu como Dr. Jekyll na casa dele, só que ele não saía de casa, porque saísse pegavam ele e prendiam. Aí ele começou a delirar, porque ele queria ficar com que o lado bom dele prevalecer, só que sempre vinha o lado mal, que era o Hyde, e dominava ele. Aí começou e queria se apossar dele, vamos supor, queria dominar o corpo dele, o lado mal, o Hyde. Queria que o Dr. Jekyll não existisse mais. Aí ele tentou resistir ao Hyde, só que no final ele não conseguiu. Aí ele se matou, como ele estava trancado na casa, né, por vários dias. Aí o advogado dele, que era amigo também, desconfiou e foi lá. No que ele foi lá, já achou o corpo, porque ele tinha se suicidado, porque ele não estava aguentando mais a doidice que o Hyde estava provocando nele. Aí ele achou duas cartas, ele tinha feito um testamento dizendo que todos os bens deles ficaria para o Hyde. Só que ninguém sabia que o Hyde era a personalidade mal dele. E ele deixou duas cartas explicando o que aconteceu, toda a história que aconteceu, que ele tinha feito, tomava um negócio, tomava a poção e ficava ruim, ficava mal. Aí falou também lá na carta explicando que o Hyde, na verdade era ele, só que era a personalidade ruim dele. Tinha a ruim e a boa. E o livro passa a mensagem dizendo que a gente deve ter equilíbrio das nossas emoções, do lado bom e do lado ruim. E porque se você quiser separar um e outro, se você quiser ser só bom ou ser só ruim, que geralmente vão querer ser só a pessoa boa, não dá, porque mesmo você sendo bom, tem as pessoas ruins que podem corromper e ficar pior, então não tem como. É isso, pronto. Aí essa é a história. Passa uma mensagem legal, dizendo que não, falando que não é pra, como é que é pra termos ter controle das emoções, tipo, saber ser bom e saber ser ruim, mas não só um ou só outro, então não tem como.
É isso. E pronto. Aí essa é a história. Passa uma mensagem legal, dizendo que não. Falando que não é pra. Como é que é pra demonstrar controlar nossas emoções, tipo, saber ser bom e saber ser ruim. Mas não só um ou só outro. Oi, professor, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependente do horário que o senhor estiver vendo esse vídeo. Li o resumo do livro e também assisti o filme. E achei que o livro, né, pude perceber que tem detalhes mais específicos. Mas enfim, eu gostei do filme, gostei do livro, gostei da história. Porque é uma história instigante, uma história de mistério, uma história de suspense, que traz uma reflexão. No meu ponto de vista, no meu entender, essa história relatou, né, sobre dois lados, o bem e o mal, que não só como o Dr. Jekyll tinha, mas também como nós seres humanos temos. Não com aquela intensidade de química, da física, dos experimentos que ele fez, mas sim como uma coisa natural do ser humano, que não é saber controlar isso, é saber conviver, saber ficar no comando disso, né? O Dr. Jekyll, quando ele conseguiu, né, fazer isso, não com o resultado esperado, ele não gostou e acabou se suicidando, de acordo com o filme que eu vi, né? Acabou se suicidando porque não conseguiu conviver com aquele dentro dele, e ele não queria, o bem, não queria machucar mais pessoas. Mas eu gostei do filme por causa que ele traz essa reflexão, porque o Dr. Jekyll não era bem o tempo todo e também não era mal o tempo todo, igual nós não somos bem o tempo todo e também não somos mal. É isso aí, professor, que eu entendi. Eu sei que não foi muita coisa que eu pude falar, mas o pouco que eu resumi foi o que eu gostei e o que eu achei de importante trazer, que esses dois lados, que não só como esse doutor, mas como todos nós humanos tem. Bom dia, professor Germano. Aqui é a aluna Angela Beatriz, do 9º ano C, e hoje eu vim trazer um pouco do meu resumo sobre o médico e o monstro. Não ligue se eu ficar olhando para baixo, é porque o meu resumo está escrito. Vamos lá. Eu gostei bastante do livro, pois ele relata muitas curiosidades, suspense e mistério. Tudo começa quando o Sr. Fields conta uma história para o Dr. Stevenson sobre um homem monstruoso, de dar arrepios, que se chama Heideck. O Heideck, ele demonstrou uma atitude muito monstruosa com uma criança, a pisoteando e fugindo do local sem prestar nenhum tipo de socorro. Quando o Dr. Stevenson escutou isso, ele ficou muito assustado com a história. Mas mal sabia ele que o Heideck era apenas uma personalidade ruim do seu amigo Jace. O Dr. Jace, ele era um médico bem-sucedido da época e ele criou uma poção, fazendo com que sua personalidade se dividisse em duas pessoas, o Heideck e o Jace normal. O Jace era o lado bom. Ele era uma pessoa carinhosa, gostava de ficar com os amigos e era uma pessoa muito legal. Já o Heideck era uma pessoa muito ascorosa, de dar nojo, muito monstruosa, cometeu um assassinato matando uma pessoa a bengaladas e a chutes, e entre outras coisas muito monstruosas que ele fazia. Bom, professor, isso foi um pouco do que eu entendi. Espero que o senhor também consiga entender. Quero desejar um bom dia e até a próxima aula.
Bom dia, professor. Eu não sou muito uma pessoa de ler livro. Por exemplo, o livro do Pequeno Príncipe é um livro que eu não li, que é um livro que não me chamou muita atenção. Ao contrário do O Médico e o Monstro, foi um livro que chamou muita atenção, porque de fato ele tem uma pegada muito de detetive. Ao decorrer que lemos o livro, nós temos muito suspense e mistério para descobrir quem é a criatura, o Mr. Hyde. E ao decorrer que lemos, nós descobrimos que o Mr. Hyde, na verdade, é a segunda face do Dr. Jekyll. Ele sempre acreditava que o ser humano tinha duas faces, a face boa e a face má. Ele, ao decorrer da história, ele criou uma poção mágica que pudesse separar essas duas faces, formando-se duas pessoas. E foi isso. O livro O Médico e o Monstro fala sobre o Sr. Jekyll, que ele é um médico cientista. Ele acha que quimicamente tem como mudar a personalidade de alguém. Por isso que ele faz um soro. E desse soro ele testa nos animais. Ao ver que dá certo, ele testa em si mesmo. Divide a personalidade boa e a personalidade ruim. Bem, aquelas que todos admiram com paixão. E uma personalidade é a pessoa ser violenta, mal educada. Minha opinião sobre isso é que sempre queremos fazer o bem, mas sempre haverá uma pequena parcela do mal em nossos corações. Mas isso bem, parece muito com o que acontece hoje em dia, que muitas pessoas afastam com você, que na sua frente é uma pessoa e atrás de você é outra. E também tem gente que acha que conhece as outras pessoas, sendo que não conhece, só conhece a parte que elas querem que você saiba da vida delas. Bom, eu vim falar o que eu achei do livro Médico e o Monstro, que o senhor pediu pra gente ler e falar sobre ele, então eu vou falar o que eu achei. Eu não achei um livro bom, mas eu também não achei um livro ruim. Eu achei ele um livro meio termo. Como foi o meu primeiro livro que eu li, eu acho que foi por isso que eu me embolei tanto. Porque eu me enrolava muito em algumas partes. Como falava de muitos personagens, eu ficava tipo, meu Deus, e agora? Eu tinha que voltar muito pra ver o que era, quem era que tava falando ali, porque eu não tava entendendo. Aí depois eu fui ler o livro com mais calma e com mais atenção. Aí ele começou a fazer sentido. Mas eu achei um livro bom, porque foi o meu primeiro livro, e me despertou a vontade de ler mais livros, pra ver se eram todos muito complicados igual ele, porque eu achei um livro muito, muito complicado e com palavras muito complicadas. A parte boa foi que tinha lá a tradução das palavras, aí eu comecei a entender por ali. Mas eu achei o livro muito complicado, mas ao mesmo tempo um livro muito bom. Depois de um tempo que você começa a ler, aí ele começa a ficar bom, porque tipo, se eu começasse e lesse só o início, eu não ia entender nada. E aí daí eu entendi que você tem que ler o livro inteiro pra você entender. Aí eu li ele inteiro e comecei a entender a história mesmo do que falava. Então eu gostei e não gostei. Por uma parte eu gostei, que eu já disse, né? E por uma parte eu não gostei por conta que ele é bem complicado. O Médico e o Monstro é um livro que foi escrito por Robert Louis Stevenson em 1886. Esse livro fala sobre a dualidade humana que existe dentro de cada um de nós, onde ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mau. A história desse livro fala sobre Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dr. Jekyll é um médico muito importante da alta sociedade, rico, que também vive rodeado de companhias muito importantes assim como ele, e é um homem muito bondoso e generoso. Já Mr. Hyde é um homem totalmente ao contrário. Ele é um homem cruel, que não tem piedade de nada nem de ninguém, e é capaz de fazer muitas maldades com as outras pessoas. No começo do livro, a gente acha que Mr. Hyde e Dr. Jekyll são duas pessoas diferentes, só que do meio para o final, a gente acaba descobrindo que eles são a mesma pessoa. Esse livro, mesmo depois de tanto tempo que ele foi escrito, ele tem muita coisa para ensinar para a gente nesse mundo que a gente vive hoje em dia, onde as pessoas, elas tentam fingir uma coisa que elas não são, simplesmente para agradar os outros, porque isso é muito importante. As aparências hoje em dia são muito importantes. E como ninguém consegue fingir alguma coisa que não é por muito tempo. E no final,
Dr. Jekyll tem que escolher se ele quer ficar com seu lado bom ou se ele quer ficar com seu lado ruim. E ele acaba escolhendo ficar com seu lado bom, só que ele não consegue, porque no fundo, ele gostava daquele lado ruim. E talvez ele só não escolheu ficar com seu lado ruim, com a sua personalidade ruim, com medo do que as pessoas iam pensar dele, já que ele era um homem tão importante, e não porque ele queria. E eu acho que foi por isso que no final ele não conseguiu ficar com o Dr. Jekyll que queria. E eu acho que foi por isso que no final ele não conseguiu ficar com o Dr. Jekyll e esse Mr. Hyde tomou conta da vida dele e ele teve que tirar a própria vida para acabar com tudo isso. Porque ele preferiu isso à vergonha de ser quem ele era de verdade. O Sr. Hudson estava caminhando com seu primo, quando seu primo começou a contar uma história. Que havia acontecido quando ele vinha chegando de uma viagem, de um homem misterioso que tinha batido em uma menina no meio da rua. Quando terminou de falar a história, cada um foram para suas casas, mas à noite o Sr. Hudson ficou pensando sem parar na história. Saiu de casa e foi até onde tinha acontecido o caso. Quando viu uma pessoa abrir a porta onde a criança tinha sido agredida, ele se aproximou e tentou falar com a pessoa que se chamava Reid. Ele não queria falar com o Sr. Hudson. O Sr. Hudson pediu para ver o rosto do Sr. Reid. Quando ele se virou, causava pavor, arrepio e nojo. Chegava a provocar náuseas. Um ano depois, algo terrível aconteceu. Reid mata um idoso na rua de madrugada a sangue frio. Uma jovem sentada à janela vê tudo e o entrega à polícia, que imediatamente começa a procurá-lo com a ajuda do Sr. Hudson. Mas Reid não pode ser encontrado em lugar nenhum. Bem, o Médico e o Monstro é uma daquelas histórias de que tão clássica todo mundo conhece, ou pelo menos já se ouviu falar dela. O livro conta a história pelo ponto de vista de Utterson, um advogado, e suas suspeitas a respeito de uma figura misteriosa, que atende pelo nome de Sr. Hyde. O envolvimento de Hyde com seu cliente, Dr. Jake, é o que move o advogado a investigar mais sobre quem é aquele homem e por que suas aparições são seguidas de momentos tão tensos. O advogado Utterson começa a se preocupar com um estranho testamento e que, por obra de um acaso, ele vem conhecer o Sr. Hyde. E logo depois ele começa a desconfiar que ele seja o autor de um tal assassinato brutal. A temática é pesada, é claro que ela é pesada, mas afinal, o autor aborda o tema humano, onde o bem e o mal em cada um de nós. Afinal, o Dr. Jake e o Sr. Hyde são dois lados da mesma moeda. Um não criou o outro, eles apenas dividiam o mesmo espaço entre si, com desequilíbrio comum em todos, onde o bem vem superando o mal e vice-versa. Bem, o livro é curto e ele prende a atenção do leitor, e então é possível você ler o livro inteiro em uma tarde tranquila. A atmosfera de suspense é trabalhada extremamente bem, e o leitor sente o tempo todo a escuridão por trás da história. É um bom livro para jovens leitores, sim, justamente por conseguir prender tão bem essa atenção. Ele é simplesmente um clássico para qualquer idade. Um ponto positivo no livro é que insistem sobre interagir com o leitor, pois em nenhum momento ele fornece descrições extremas sobre o conteúdo, mas permite que a imaginação do leitor preencha algumas partes, aquelas que são destinadas à prática do medo e pavor.
Essa é uma das melhores características de obra desses gêneros. Ele é um livro completo para os amantes de terror e do mistério, mas também para quem quer se aventurar e conhecer mais sobre um dos mestres da literatura. Bom, vou falar um pouco sobre o livro O Médico e o Monstro. Tudo começou quando o Dr. Jekyll entregou seu testamento ao seu amigo e advogado, Sr. Hudson. O Sr. Hudson tinha um primo que se chamava Sr. Enfield, que lhe contou que quando estava indo para casa às 3 da madrugada, viu um homem chamado Edward Hyde pisoteando uma menina de 10 anos. O Sr. Hudson, quando foi ver o testamento do Dr. Jekyll, viu que o mesmo nome do homem que pisoteou a menina era o mesmo nome que estava no testamento do Dr. Jekyll. Ninguém sabia quem era esse Edward Hyde. Dias se passaram e Edward Hyde cometeu um crime. A polícia ficou à procura de Edward Hyde, pois ninguém sabia que ele e o Dr. Jekyll eram a mesma pessoa. Dr. Jekyll tinha dupla personalidade. Devido a um experimento que Dr. Jekyll fez, automaticamente ele mudava seu físico, se tornando Edward Hyde. Hyde era o lado obscuro do Dr. Jekyll, que cometia crime, maldade. Ele sentia prazer em fazer maldade e em dar medo nas pessoas, mas só era ele tomar a poção e voltaria a se tornar Dr. Jekyll, fazendo Edward Hyde sumir. E ninguém nunca ia o encontrar, mas o Dr. Jekyll perdeu totalmente o controle da situação. Ele queria ficar com seu lado bom, do médico generoso e respeitado por todos. Mas esse seu lado sumiu e todos pensaram que quem matou o Dr. Jekyll foi Edward Hyde. Vou falar um pouco sobre o livro O Médico e o Monstro, ou conhecido também como O Misterioso Caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Então tudo começou com o Utterson, que era amigo e advogado do Dr. Jekyll. O Dr. Jekyll decidiu fazer um testamento, afirmando que se algo lhe acontecesse, os seus bens todos fossem passados para o Hyde. Mas ninguém sabia quem era esse Hyde. E tempos depois descobriram que o Hyde tinha cometido um assassinato. Então a polícia foi logo atrás dele, mas ninguém o encontrava. Pois na verdade ninguém sabia que o Dr. Jekyll e o Hyde na verdade eram a mesma pessoa. Que tudo aquilo não tinha passado apenas de um experimento que o Dr. Jekyll fez e acabou criando uma poção que quando ele tomava, automaticamente ele trocava sua personalidade virando Hyde. E o Hyde era como se fosse seu lado obscuro. Ele apenas praticava crimes, em tudo que ele fazia era apenas praticando maldade. E ele fazia tudo sem se preocupar, pois se ele tomasse a poção, ele voltaria a ser o Dr. Jekyll e ninguém nunca o encontraria. Mas depois disso, o Dr. Jekyll desapareceu. E todos começaram a achar que tinha sido o Hyde que tinha assassinado ele. Mas na verdade, o Dr. Jekyll tinha perdido o total controle da situação. Para fazer essa poção que ele iria suas personalidades, ele precisava de uma droga e ele simplesmente não encontrava mais essa droga. Então o Hyde acabou tomando conta do corpo dele. E o Hyde tinha que ficar escondido, então ele ficava escondido na casa do Dr. Jekyll, no quarto, não deixava que ninguém o visse e não falava com ninguém, pois ele não poderia ser descoberto, senão ele iria ser preso. Então, diante daquela situação, ele não aguentou e acabou se matando. E o mordomo e o advogado do Dr. Jekyll acabaram invadindo o quarto e quando entraram no quarto, encontraram o Hyde lá no chão, morto já. E então perceberam que ele havia se matado. E em seguida encontraram 2 cartas que o Dr. Jekyll tinha deixado explicando tudo o que tinha acontecido. Bem, eu não gostei muito do livro O Médico e o Monstro, porque ele tem várias cenas de agressão física e assassinatos. A única parte que eu gostei do livro foi ele falar sobre a dupla personalidade dos seres humanos.
Sobre os personagens, eu não gostei muito do Sr. Hyde, porque ele era muito agressivo e psicopata. Sobre o Dr. Jekyll e Sr. Utterson, eu só gostei da parte de ser pessoas que gostam de ajudarem os outros e serem muito sinceros. O Sr. Hyde era um psicopata, porque ele assassinava ou batia nas pessoas que visse pela frente. Muitos vizinhos tinham medo dele, porque ele saía de casa muito cedo e só chegava de madrugada. E também pela fisionomia dele. O rosto era muito horroroso e com cicatriz. O autor deveria mudar algumas partes do livro, porque são desnecessárias e aterrorizantes. Boa tarde, professor. Sou aluna do 9º ano C. Me chamo Maria Rosemary da Silva. Bom, em relação ao livro, O Médico e o Monstro, o que mais me surpreendeu foi as experiências malucas que o médico teve. Ter causado tantos danos às duas personalidades dele, afetando a vida que ele tinha e dando vida a outra personalidade fora do normal. O que mais me surpreendeu é que ele escolheu o lado bom. Mas mesmo escolhendo o lado bom, as poções já tinham o afetado profundamente, o transformando em monstro, mesmo sem tomar as poções, lhe causando até a morte. Em relação a críticas, critico por ele ter tudo e conseguir tudo e acabar escolhendo algo impuro e tão fora do normal na vida dele, por ele ser um médico tão sucedido e se elevar ao ponto de prejudicar sua profissão. Boa tarde, professor. Sou Isabela do 9º ano C. Vou falar um pouco sobre o livro O Médico e o Monstro. Segundo as teorias do Dr. Jekyll, o homem, na verdade, não é apenas um, mas dois. Todo o ser humano é dotado de duas naturezas completamente opostas, equilibradas de acordo com sua saúde mental. Uma é boa, aquela que traz a admiração das pessoas, compaixões dos mais velhos, elogio dos amigos e das esposa ou namorada. Outra é má, aquela que é violenta, agressiva, mal educada, feia e tímida, por todos quanto bem distribuídas. B, e hoje eu vim falar um pouco sobre O Médico e o Monstro. É uma história muito interessante ela é do bem e do mal, que é a história de Stevenson, se baseou na vida dupla de um habitante de Edimburgo. Isso foi o que eu pesquisei. Na Escócia, chamado William Brody, de dia ele era um respeitador mercenário. À noite roubava as casas de moradores. A história se passa em Londres no final do século XIX, no centro urbano, com 4 milhões de habitantes. A obra foi em seu tempo considerada um excelente livro de horror e suspense que marcaria profundamente seus leitores, pois mantém uma atmosfera assustadora durante todo o enredo, se tornando assim um clássico do mistério. Isso foi o que eu entendi do livro. Espero que você entenda, professor. Foi esse. Aluna Raíssa do 9º ano, aí eu vim explicar sobre o que eu entendi do livro O Médico e o Monstro. Bom, primeiramente o livro começa com o advogado que se chamava Utterson. Ele era um homem respeitado e bastante confiável pelas pessoas próximas. O Utterson estava passeando pelas ruas de Londres com seu primo, ou era amigo, até que o mesmo cita para ele que algum dia atrás ele presenciou uma cena em que um homem baixinho, encurvado, com essa aparência, não agradou a ele de jeito nenhum. Estava pisoteando uma garotinha pequena e depois fugiu secretamente. E depois, para cobrir os danos que fez para a garota, ele deu um cheque assinado pelo o Dr. Jekyll.
que era um doutor que passou muitos anos tentando descobrir uma poção, porque ele acreditava que o ser humano era capaz de ter dois lados, um lado bom e um lado mau. Ele passou muitos anos fazendo uma poção até que conseguiu, mas a poção acabou saindo fora do controle por ele ter tomado ela com bastante frequência. Como o Dr. Jekyll era um cliente do advogado Utterson, o Utterson ficou bastante interessado sobre o que aconteceu com o Mr. Hyde, que era o homem no qual pisoteou a garota. Ele ficou interessado porque ele estava em posse do documento, não me lembro, que o Dr. Jekyll tinha deixado todos os seus bens para o Mr. Hyde. E ele uma vez o Dr. Jekyll chamou ele para um jantar. E ele decidiu entrar no assunto sobre o que havia acontecido, sobre o que ele estava em mente. Mas o Dr. Jekyll disse que estava tudo sob controle, que ele não precisava se preocupar nem nada. Após um ano depois daquela conversa, Mr. Hyde matou um homem espancado na rua, e isso causou muita no decorrer do livro. No decorrer do livro, vai contando sobre o Dr. Jekyll, que ele criou uma poção, só que deu errado, porque ele começou a tomar ela com muita frequência, e assim o Mr. Hyde, que era o seu outro eu, sendo que mal, começou a ter posse do corpo dele. Tipo, quando o Dr. Jekyll dormia ou cochilava ou fazia qualquer coisa que desabilitava ele, o Mr. Hyde tomava conta do corpo dele. Aí um dia ele começou a se trancar, assim, e precisou da ajuda do Utterson, que ajudou ele. Só que, tipo, no final do livro é muito interessante, porque ele toma a poção pela última vez e ele toma a poção para explicar para o Utterson sobre o que aconteceu durante todo esse tempo, sobre como ele descobriu a poção, sobre como correu, se deu certo, por que não deu. E ele disse que a partir daquele momento ele não ia ser mais o Dr. Jekyll, mas sim o Mr. Hyde, eu acho. E é isso que eu entendi do livro. Bem, eu vou contar sobre o que eu achei e sobre o livro O Médico e o Monstro, que é um clássico por diversos motivos. Ele foi lançado em 1886. O livro aborda a questão do bem e do mal. O livro é bem curto, mas prende a atenção do leitor e conta sobre o transtorno bipolaridade. A história começa quando o advogado Utterson recebe o testamento de Dr. Jekyll escrito à mão, e um dos seus desejos finais é deixar toda a sua herança para o Sr. Hyde. Mas, no entanto, ninguém sabia quem era esse Sr. Hyde. E, por mais que perguntasse ao círculo próximo de Dr. Jekyll, ninguém, nem ao menos, havia ouvido falar dele. Quando o Utterson, que era o advogado de Dr. Jekyll, conhece o Hyde, ele fica um pouco incomodado, mas não entende o motivo que o Jekyll deixou sua herança toda para Hyde, porque o Hyde era uma pessoa má. Um ano depois, algo terrível acontece. O Hyde mata um idoso na rua de madrugada a sangue frio. Uma jovem sentada na janela vê tudo e entrega a polícia, que imediatamente começa a procurar o Hyde com a ajuda do advogado. Mas Hyde não podia se encontrar em lugar nenhum. O Dr. Jekyll, ele começa a ter a vida social de antes.
ele convida os amigos mais próximos assim para jantar. Só que do nada ele some novamente. O empregado de Jekyll aparece em desespero na casa do Sr. Hudson, que era advogado, e pede sua ajuda. Ele acredita que seu patrão foi assassinado por Hyde, que se esconde na casa. Os dois correm para lá e encontram Hyde morto. O livro é bem pesado, a temática dele, mas o autor aborda um tema essencialmente humano, o bem e o mal em cada um de nós. Afinal, apesar de Dr. Jekyll e Hyde serem dois lados da mesma moeda, um não criou o outro, eles dividiam o mesmo corpo, com um desequilíbrio comum em todos, o bem superando o mal ou vice-versa. Oi, professor, boa tarde. Eu sou a aluna Maiara dos Santos, do 9º C. Bom, o senhor pediu para falar um pouco sobre o livro O Médico e o Monstro. Bom, o livro começa assim, fala de dois primos, que um se chamava Winterson e o outro Enfield, eu não sei pronunciar direito. Bom, o Enfield começou a falar com seu primo sobre um dia que ele havia passado de frente de uma casa e havia acontecido uma coisa bem estranha ali. Bom, dois vultos haviam passado. Um era de uma garota de 10 anos e outro de um cara, um homem normal assim. Tinha passado bem rápido. Ele ficou um pouco assustado, mas logo não ligou muito. Bom, com um tempo depois, ele escutou alguns gritos e ele foi ver o que era. Bom, ele viu uma menina no meio da rua, caída, e um cara fugindo, correndo. Ele decidiu correr atrás do cara. Correu atrás do cara e conseguiu agarrar ele e levou ele até o local onde a menina estava. Lá já tinha alguns familiares da menina. Aí conversaram um pouco, né? E tava uma situação bem estranha, porque aquele cara que ele havia agarrado e levado até lá, que agrediu a menina e tudo, ele era um cara muito estranho, tanto na aparência física, como seu jeito também. Ele era debochado e tal, e às vezes dava umas risadas tal de deboche. Então ninguém tava gostando da sua presença ali. Bom, aí no decorrer de tudo, depois de umas coisas, o cara teve que pagar uma indenização para a menina. E ele comentando com seu primo, ele acabou perguntando qual era o nome desse cara, e ele comentou que o nome dele era Hound. Bom, tempos se passaram tal. Aí um dia o Winterson, que era advogado, teve um cliente chamado Jack. Bom, Jack era seu amigo e cliente ao mesmo tempo. Bom, Jack fez um testamento e alegava no testamento que no caso de desaparecimento dele ou falecimento, seus bens deveriam ser deixados para Edward Hound. Bom, ele ficou com aquilo na cabeça, né? Tipo, será que Hound daquele dia que o primo dele tinha relatado era a mesma pessoa que estava no testamento? Aí ele começou a investigar. E aí aconteceu várias coisas no decorrer do livro. E no final, depois de muitas coisas que tinham acontecido, acabaram descobrindo que, na verdade, Jack revelou, né, para um amigo dele chamado Lawney, não sei direito, que ele era o Hound e o Jack ao mesmo tempo. Os dois eram a mesma pessoa, só que os dois haviam tido uma personalidade super diferente. O Jack, ele era um médico bem respeitado, prestigiado, mas ao mesmo tempo ele gostava de liberdade, de aventura, alguma coisa do tipo assim.
E só que por sua profissão, por ser respeitado, ele não poderia fazer essas coisas. Aí ele decidiu criar uma nova personalidade, uma nova pessoa que pudesse fazer isso, só que as pessoas não poderiam julgar, tal. Aí ele ia ficar despreocupado. Ele se sentia mais liberto como Howdy do que como Jack. Bom, no decorrer de tudo, o Whinterson acabou descobrindo também. E no final do livro, assim, no resumo do livro, acabou que o amigo dele, que era médico também, acabou morrendo. E Jack parece assim, acabou morrendo também, como Jack, e ele ficou vivo como Howdy. Bom, foi isso que eu entendi. Espero que o senhor tenha gostado do vídeo. E eu vou continuar lendo a história. Eu vou ler o livro completo. E eu quero muito ver o resultado do final. Assim, lendo o livro completo. Bom, é isso, professor. Boa tarde. Tchau. Ser deixados para Edward Howdy. Bom, ele ficou com aquilo na cabeça, né? Tipo, será que Howdy daquele dia que o primo dele tinha relatado era a mesma pessoa que estava no testamento? Aí ele começou a investigar. E aí aconteceu várias coisas no decorrer do livro. E no final, depois de muitas coisas que tinham acontecido, acabaram descobrindo que, na verdade, Jack revelou, né, para um amigo dele chamado Lawny, não sei direito, que ele era o Howdy e o Jack ao mesmo tempo. Os dois eram a mesma pessoa, só que os dois haviam tido uma personalidade super diferente. O Jack, ele era um médico bem respeitado, prestigiado, mas ao mesmo tempo ele gostava de liberdade, de aventura, alguma coisa do tipo assim. E só que por sua profissão, por ser respeitado, ele não poderia fazer essas coisas. Aí ele decidiu criar uma nova personalidade, uma nova pessoa que pudesse fazer isso, só que as pessoas não poderiam julgar, tal. Aí ele ia ficar despreocupado. Ele se sentia mais liberto como Howdy do que como Jack. Bom, no decorrer de tudo, o Whinterson acabou descobrindo também. E no final do livro, assim, no resumo do livro, acabou que o amigo dele, que era médico também, acabou morrendo. E Jack parece assim, acabou morrendo também, como Jack, e ele ficou vivo como Howdy. Bom, foi isso que eu entendi. Espero que o senhor tenha gostado do vídeo. E eu vou continuar lendo a história. Eu vou ler o livro completo. E eu quero muito ver o resultado do final. Assim, lendo o livro completo. Bom, é isso, professor. Boa tarde. Tchau. Eu achei interessante a mensagem que a poção pode passar para nós, que é assim: levar seus desejos e objetivos ou sonhos na prática ou atos incorretos pode não acabar bem. Tipo assim, muitas vezes a gente quer realizar nossos sonhos no ato incorreto. Muitas vezes a gente sempre faz errado, assim, a gente realiza nossos sonhos no ato errado. E muitas vezes dá errado, né?
Então esse foi o meu primeiro ponto que eu achei interessante dessa mensagem, dessa poção, que muitas vezes a gente pratica ela no nosso dia a dia. O meu segundo ponto que eu achei muito interessante foi assim, que o Sr. Hyde causava aversões nas pessoas. Tipo, não só existem pessoas mais ou boas, todos temos um lado que não só é apenas bondade. Tem pessoas que já foi criada com sentimentos ruins, mas a gente pode ajudá-las a se tornar melhor, mesmo que não seja definido. A gente pode, no nosso dia a dia, a gente passa por muitas pessoas que são ruins. Não é porque elas querem ser assim, entendeu? Foi o jeito que elas foram criadas. Mas a gente, no nosso dia a dia, a gente também pode ajudar essas pessoas, sabe? Então, esses foram os pontos que me chamaram mais a atenção. E coloquei também minha opinião sobre cada uma delas. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro O Médico e o Monstro. Então, tudo começou quando o advogado recebeu um testamento do Dr. Jekyll, dizendo que se algo de ruim acontecesse com ele, toda a sua herança ia para o Mr. Hyde. Mas tinha um problema, ninguém sabe quem é esse Mr. Hyde. Daí passa um tempo e o Mr. Hyde mata uma pessoa e a polícia vai atrás dele. Mas ninguém encontra ele, porque ele é super misterioso e ninguém encontrou ele. E passou-se 2 meses à procura, 3 meses, e foi ficando mais misterioso e ninguém achava esse homem. Aí, parece que tá tudo bem. Até o Dr. Jekyll desaparecer. Isso mesmo, ele desaparece. E um dos seus funcionários acha que o assassino é o Mr. Hyde. E que ele está escondido dentro da casa onde ele trabalha, né? Onde o funcionário trabalha. Então, o empregado chama o advogado. E o advogado vai lá e descobre que é uma das suas experiências loucas. Do Dr. Jekyll, né? O Dr. Jekyll se dividiu em 2. O Dr. Jekyll, o bem, e o Mr. Hyde, o mal. Para piorar ainda mais as coisas, a poção que ele precisa para voltar a ser o Dr. Jekyll desapareceu e ele morreu na pele do Mr. Hyde. Ou seja, ele morreu na pele do mal. E antes dele morrer, ele deixou uma carta para o advogado, dizendo que ela dizia assim: ele sempre teve o que ele sempre quis, nasceu em uma família super rica, frequentou boas escolas e ele foi destacado, ele se destacou por ser um dos melhores alunos, ser inteligente e por ter muita sabedoria. E foi isso que eu entendi, que ele tinha 2 coisas, enfim. A história transmite um clima de desconfiança e insegurança. Na história tinha 3 pessoas, que se chamava Sr. Utterson, que era o advogado, o Dr. Henry, que era o médico, e Hyde, que não tinha profissão fixa. O Dr. Hyde falou que o homem não é apenas um, mas também 2. E é como se a gente conhecesse uma pessoa e visse o lado bom dela, e depois visse o lado ruim. Aí ou a gente enfrenta esse lado ruim da pessoa, ou a gente convive com ele, né? Também o que me chamou a atenção foi quando o Sr. Utterson e Henry se esbarraram, e no meio disso tinha uma criança, e Hyde bateu nessa criança com a bengala dele, e o Utterson ficou impressionado com a tamanha crueldade de Hyde, e é muito hoje em dia, porque eu mesmo fico impressionado como uma pessoa pode ser tão ruim de alma para odiar outra, ou então fazer uma coisa ruim para outra pessoa. Essa criatura surgiu de um passado desconhecido e de um presente comprometedor, que foi quando o Dr. Henry fez a fórmula e o mesmo injetou nele. E como o professor disse que é pra gente ser sincero, né, e tudo, eu não achei o livro interessante.
Eu não entendi muitas coisas, eu queria ter entendido mais, né? Porque muita gente fala desse livro e eu não achei interessante. Bom dia, professor Germando. Bem, eu me chamo João Arthur Bezerra da Silva, do nono ano B, e vou falar aqui sobre o livro O Médico e o Monstro. Como eu poderia começar falando dele? Toda essa história gira em torno de uma pessoa chamada Dr. Jekyll, que é o quê? Um doutor muito respeitado naquele tempo, que do nada decidiu passar todos seus bens para uma pessoa desconhecida, sendo que o advogado dele era seu amigo, Mr. Anderson. É isso aí mesmo, Mr. Anderson. E o amigo dele, o advogado, achou muito estranho essa história de... Velho, como é que ele pega todos os seus bens e passa do nada assim para uma pessoa que eles nunca ouviram falar? Então ele ficou com essa dúvida na cabeça. Chegou um dia que o amigo dele, advogado Mr. Anderson, estava passando pela rua e viu uma pessoa de aparência estranha, literalmente atropelando uma menina de pé. Então ela achou muito estranha ele achou muito estranha essa cena e os curiosos já foram logo para cima olhar. Então aí, e logo em seguida a família da menina, naquele tempo era assim, né? Qualquer coisa resolvia com dinheiro. Pediu logo uma indenização, mas a menina estava bem, a menina não morreu. Pediu logo uma indenização para eles. E quando a pessoa que atropelou a menina, chamada Mr. Hyde, estava assinando o cheque, naquele cheque o advogado amigo do Dr. Jekyll, ele viu que tinha o nome do doutor no cheque. Então houve toda a história dele lá e ele acabou descobrindo que o doutor fez uma poção para quê? O doutor fez uma poção mágica somente para seu lado mal. A história se resume a isso. Então ele entendeu que essa pessoa que atropelou a menina era no caso, o lado mal do doutor, que era a poção que ele fez. Bem, professor, tá dando os 3 minutos aqui. É isso aí. Muito obrigado. Tomara que aceite a história. O meu resumo. Boa noite, professor Germano. Eu me chamo Raíssa Silva Duarte e estudo no 9º ano B de manhã e vim aqui falar um pouco sobre o livro O Médico e o Monstro. O livro O Médico e o Monstro é bem legal de se ler, pelo fato dele ser de suspense. O suspense do livro faz a gente querer ler cada vez mais. O Dr. Jack pensa que a gente tem 50% do nosso corpo do lado bem e 50% do lado mal. Eu tenho que concordar com isso, porque é verdade esses 50%. O Dr. Jack usou seu laboratório para fazer um remédio para testar o seu lado mal. Como ele não queria testar em ninguém, ele testou em si próprio. Só que acabou se transformando em outra pessoa, porque ele se transformou numa pessoa ruim. E assim, ele queria voltar a ser a pessoa que ele era, só que infelizmente ele não conseguiu. Ele só ia voltar ao normal se ele morresse. E ele acabou tirando sua própria vida. O livro O Médico e o Monstro passa uma grande mensagem para nós, que o Dr. Jack quer ensinar pra gente também, em base do livro, que na nossa vida existe altos e baixos, pessoas boas e ruins. Tem pessoas sim, 100% ruim, sem coração, que só pensa na maldade nos outros.
Mas existem sim pessoas que se importam com as outras, se importam com o futuro, o bem-estar daquelas pessoas. Mas tem outras que infelizmente não, que não estão nem aí. E pra gente ter uma sociedade melhor, vamos respeitar cada um. Respeite ao próximo. Quem sabe a sociedade um dia melhore. É isso. Olá, professor, aqui é Manuel. Eu vou falar um pouquinho sobre o Médico e o Monstro, né? O que eu entendi. Entendi que o Médico e o Monstro, Dr. Jekyll e Dr. Hyde são a mesma pessoa. O médico ele queria separar ele pensava que o ser humano tem duas personalidades, o bom e o ruim. Ele queria separar as duas. Até que ele criou uma poção. Para separar as duas personalidades, do lado bom do ruim. Também tem uma partinha do livro que fala que Didi, ele era que parece que era outro personagem do livro, que eu não tô lembrado agora. Ele era bom, todo mundo confiava nele. À noite ele roubava. Entre outros, ele também tem a poção que ele separa, que ele se transforma em outra pessoa, parece. Uma coisa assim, foi o que eu entendi. Valeu, pessoal. Oi, meu nome é Guilherme Calado Pereira Ferreira, sou aluno do 9º ano B. E eu vim aqui falar mais ou menos sobre o que eu entendi do livro O Médico e o Monstro. Assim, não tenho muito o que criticar do livro, ele é um livro bom, pra quem gosta. Eu não me dei muito bem com o livro porque demorou um pouco pra eu entender, eu tive que ler 2 vezes, mas é um livro pra quem gosta de mistério. Uma coisa que eu gostei bastante é que quase no final do livro você descobre que Dr. Jekyll e Hyde é a mesma pessoa. O livro basicamente fala de um cara que ele é bastante respeitado, que é um médico, o Dr. Jekyll, e ele tomou uma substância que às vezes ele se transforma em outra pessoa, um monstro. Só que quando você tá lendo o livro, você não sabe disso, você só vem descobrir no final, e foi uma parte que eu gostei bastante sobre o livro. Ao tomar essa substância, ele se divide em 2 pessoas, o monstro, que é o Hyde, e o Dr. Jekyll. Já no começo, começa falando sobre o Sr. Hudson, que é o narrador da história. Depois na história fala que uma menina foi pisoteada, que ninguém sabia quem era, mas foi pisoteada pelo Hyde, que é um monstro, que ele não gosta das pessoas. Então o Sr. Hudson ele viu isso e saiu correndo atrás do Hyde, que o Hyde saiu correndo e o Hudson foi atrás. Depois fala que o Sr. Hudson perseguia muito o Hyde, que é um cara de estatura curvada, e sempre o Dr. Hudson estava atrás do Hyde pra saber. Ele sempre se transformava em monstro, que é o Hyde, quando ele dormia ou dava um cochilo, aí ele se transformava nessa pessoa. E só quase no final da história a gente descobre que, na verdade, o Hyde é o Dr. Jekyll, que ele tinha feito uma poção, tomou e virou essas 2 pessoas, que no caso é o monstro e o Dr. Jekyll. Tá aí o que eu tentei explicar, espero que eu tenha explicado o que eu queria explicar, né? Eu espero que o senhor tenha entendido. E é isso. Oi, professor, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre o filme do Médico e o Monstro. Um advogado recebe o testamento de um dos seus clientes, o Dr. Jekyll, que diz que se algo acontecer com ele, sua herança é toda do Mr. Hyde. Mas tem um grande problema. Ninguém sabe quem é esse cara. Daí passa o tempo e o tal do Mr. Hyde mata uma pessoa. E a polícia vai atrás dele, mas ninguém encontra. Aí parece que tá tudo bem, até o Dr. Jekyll desaparecer. Um dos funcionários acha que o assassino é o Mr. Hyde e que ele tá escondido dentro de uma casa.
Então o advogado vai lá e descobre que em uma das suas experiências ilhocas, o Dr. Jekyll se dividiu em dois. O Dr. Jekyll, o bem, entre aspas, e o Mr. Hyde, o mal, entre aspas. Para piorar ainda mais as coisas, a poção que ele precisa para voltar a ser o Dr. Jekyll desapareceu. E ele morre na pele do Mr. Hyde. Então, professor, o que eu tenho para dizer sobre esse filme é isso daí. E nada mais. Eu gostei mais desse filme do que o do Pequeno Príncipe. Sei lá, eu achei mais interessante, eu não sei explicar direito. Eu não assisti o filme ainda, eu vou assistir pra ver se é bom. Eu li só o livro, não assisti o filme. Porque minha amiga assistiu e ela disse que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou ler só o livro mesmo, pra ver. Aí eu peguei e li só o livro. Então, é isso que eu tenho pra falar. Espero que goste e tenha um bom começo de semana. Tchau. Boa tarde, professor Germano. Eu acabei de ler o livro que o senhor passou pra gente, pra nós lermos, que é o livro do Médico e o Monstro. Eu achei um livro bem bacana, um livro muito bem escrito, um livro com bastante suspense. Eu acho legal esses livros com suspense, muito legal. E eu também assisti o filme do Incrível Hulk, que na minha opinião eu acho um filme muito semelhante com o livro, muito semelhante mesmo, porque no filme conta a história de um cientista que ele fez umas experiências lá que aparentemente não deram muito certo e ele acabou se transformando em um monstro. Sim, aí no livro é a história de um doutor que também fez umas experiências, só que fez umas experiências propositalmente e também acabaram certamente não dando certo, porque ele também virava um monstro. Aí no livro que eu li, eu vou falar resumir o livro o mínimo possível mesmo. Deixa eu tentar resumir aqui. No livro conta a história de um rapaz que ele é uma pessoa bem tranquila, ele é conhecido pelas pessoas mas assim, ele é bem conhecido pelas pessoas, mas ao longo do tempo aparece um monstro que todo mundo relata que esse monstro como eu posso dizer, ele é corcunda, ele tem a coluna meio errada. Aí o povo do livro também falando, as pessoas falavam que parecia ser um anão. Aí todo mundo começava a desconfiar desse doutor Jekyll, o nome dele. Aí começa a fazer uma investigação um advogado e um mordomo, que o advogado se chama Sr. Utterson e o mordomo também, que se chama Pully o nome dele. Aí eles começam a investigar esse Dr. Jekyll e eles acabam descobrindo que na verdade ele é um monstro, ele é o verdadeiro monstro, sabe? Acho que é só isso que eu consigo resumir, é o máximo que eu consigo resumir. Obrigado, é isso. Bom dia, professor, meu nome é Carlos Alberto e hoje eu vou falar sobre um filme, O Médico e o Monstro. Primeiramente, no começo, quando eu comecei a ler o livro, eu não estava muito interessado, mas depois que eu fui lendo o livro, aí eu comecei a me interessar mais. O livro, ele é muito legal, fala sobre um médico que criou uma dupla personalidade, ou que ele tinha uma dupla personalidade. Ele era um médico respeitoso no dia a dia, mas à noite virava vamos dizer, um trombadinha, no modo de falar assim. Virava um destruidor, sangue que tinha sangue frio, que virava tudo que ele não era pela manhã. Tudo ao contrário do médico respeitoso,
ele virava à noite. E essa dupla personalidade dele foi crescendo até onde chegou o momento onde ele dormia como médico e acordava como a sua outra personalidade, que era o Hart, o hater, não me lembro. Dormia como médico e acordava com a sua outra personalidade. Ela estava tomando conta de si. Em si, o vídeo também tem um amigo seu, um advogado bem respeitoso como ele, ele ajudou ele a superar tudo aquilo, tudo que ele estava passando. Ele não sabia, ele só começou a saber depois quando o mordomo do médico foi chamado na casa dele, foi que ele começou a saber tudo e foi vendo um mistério da dupla personalidade, onde ele pensava em que um bandido tinha entrado na casa do médico e teria matado, mas não. Um médico muito inteligente fez uma poção onde permitia que ele se transformasse, que ele virasse o Hart e conseguisse tomar a poção e voltasse a ser Jekyll. Só que supostamente... Olá, professor. Meu nome é Maria Joyce da Silva, turma 9º ano C. Vim falar um pouco sobre o Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro é um clássico por diversos motivos, lançado em 1886. O livro aborda a questão do bem e do mal, de uma maneira diferente na época, sobre as teorias psicanalísticas. A sociedade inglesa debatia um caso no qual o livro foi baseado. É uma maneira que um dia seguia suas responsabilidades e de noite roubava as casas dos moradores. Começou aqui a conversa sobre comportamento dúbios, que mais tarde se transformou em transtorno bipolar.